Olá, Romeu aqui para mostrar rapidamente com este vídeo a forma mais eficiente de organizar os arquivos das petições dentro da pasta de cada processo, de cada caso. Isso facilita muito a organização na advocacia. Então, qual que é essa metodologia que nós desenvolvemos? Nós devemos, quando elaborarmos uma petição, nós devemos nomear ela começando com a data da petição ao contrário. Então, vejam neste exemplo aqui, 2024-01-18, ou seja, uma petição cuja elaboração foi iniciada em 18 de janeiro de 2024. É a data ao contrário, separada por hífens. Depois tem que dar um espacinho, colocar um outro hífen, mais um espacinho, e 00. Para que serve isso? Porque os documentos que vão ser anexados a essa petição, eles seguirão a mesma nomenclatura, só que esse número ele vai aumentando conforme seja o DOC. Então, o DOC 1 vai ficar com 01, o DOC 2, aqui nesse outro exemplo, DOC 2 ficou com 02, e assim sucessivamente. A petição fica com 00, os documentos ficam com 1, 2 e assim sucessivamente, conforme quantos sejam os documentos de uma mesma petição. Às vezes, uma mesma petição pode ter um documento que você cinde ele em várias vezes, e aí você pode usar a mesma numeração. Vamos supor que esse documento 2 fosse muito grande e eu tivesse que dividir ele em duas partes. Aí a gente poderia usar 02A, 02B, ou seja, os dois fazem parte do documento 2, e como eu tive que dividir ele em duas partes, eu começo a usar as letrinhas do lado para simbolizar isso. Então ficaria assim, 02A, o próximo 02B e assim sucessivamente. Depois desse número, nós colocamos, nós damos mais um espaço, um tracinho, um outro espaço, e aí sim nós nomeamos que documento que é esse. Isso é importante por quê? Porque quando você tem uma petição, ou melhor, uma pasta cheia de documentos, você veja que as petições que foram feitas antes, elas ficam em cima, por causa da data, e de forma muito organizada, contendo a petição em cima e todos os documentos que foram anexados a ela logo abaixo e na ordem. Depois, a próxima petição, que foi elaborada nesse processo, e todos os documentos que foram anexados a ela na ordem. E assim sucessivamente, todas as petições para esse processo e todos os documentos que foram anexados na ordem e de forma cronológica. Isso facilita muito a organização e é o padrão que nós temos utilizado aqui no escritório.